Ok, então nessa aula eu quero aprofundar um pouco mais no assunto de teste e começar a fazer um teste de mais alto nível, começar a testar a fachada da minha aplicação e mostrar um caso de teste normal com o que a gente tem feito até agora, mas mostrar para você um caso de quando eu quero testar exceções no meu código, tá certo? Então eu vou querer eu vou querer o seguinte, ó, eu tenho a fachada da minha aplicação de livro em que ela serve para salvar um livro, onde eu passo as propriedades que eu quero salvar e eu tenho que passar o autor, que inclusive no código lá depois a gente tinha passado o usuário logado. Interessante também para eu gerar aqui um usuário qualquer e passar como sendo o autor desse livro. Então, já que o livro é da fachada, eu vou voltar aqui para o meu livro testes e eu vou criar um módulo chamado fachada testes. Como eu estou trabalhando, como eu vou trabalhar com salvamento, vou interagir com o banco de dados, então eu vou criar aqui o meu salvar livro testes, herdando de guy test case, porque eu vou interagir com o banco. Lembrando aí da aula anterior. Então, o meu primeiro teste, eu vou dizer que eu quero testar o caso de sucesso, onde eu passo parâmetros válidos para o salvamento do meu livro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a minha fachada, que está aqui, e eu vou criar o comando de salvamento do livro. Então, salvar cmd vai ser igual a esse cara. Onde eu tenho que passar para ele um autor. Né? Então, um autor, quando eu fiz a aplicação, pode ser qualquer nó, porque a gente está no modelo do GuyGraph, mas se você quer criar um usuário fake, o usuário vem da entidade main user dentro do Tecton. Então, e eu não estou interessado em quais são as propriedades dele. Se eu não estou interessado, o que eu vou fazer? Vou criar aqui um usuário utilizando a biblioteca MummyGuy, porque eu não estou nem aí para quais são as propriedades dele. Vou pedir para ele me salvar um main user, que é o usuário principal da minha aplicação Tecton. Então, digo, cria para mim aí um usuário, meu amigo, e eu não estou nem aí para quais são as propriedades. Então, nos meus parâmetros, se eu digito aqui o Ctrl+P, ele me mostra. Então, eu vou passar esse usuário como autor e vou passar as propriedades necessárias que a gente tinha visto lá para o livro, que era o título, App Engine. Então, num caso de sucesso, eu tenho coisas válidas. O detalhe é que no meu salvamento da fachada, lembrando, são dados que eu espero no formato de string, que em geral vem como parâmetro da minha requisição HTTP. Então, por isso eu vou escrever aqui tudo como string, até para ver se ele está salvando as coisas de acordo com o esperado. E a última propriedade era o release. Então, aqui eu vou colocar uma data no formato americano. Então, 2, na verdade, 3 de fevereiro, opa, é com barra, 3 de fevereiro de 2015. Tá certo? Então, obtive esse salvar cmd, executo esse cara para salvar, e aí eu posso verificar se esse cara efetivamente salvou, né? Então, o cara que foi salvo em banco possivelmente foi na verdade é o livro que foi salvo, é igual ao resultado. Poderia até colocar assim na realidade, né? Quando eu executo o comando, ele já me retorna o resultado. Então, isso aqui é o livro que foi salvo. E eu poderia verificar, fazer inclusive asserções, se eu quisesse ser mais purista, me certificar de que ele salvou tudo direitinho. Então, eu poderia dizer, eu espero que o título seja igual a App Engine. Então, você salvou direitinho no banco o título desse cara? Da mesma maneira, você conseguiu fazer a conversão do meu preço? E você conseguiu fazer a conversão da minha data?
que no caso do 2015, lembrando que o mês vem em segundo, que é o 2, padrão americano, mês antes, né? 3. Então você conseguiu gerar esse cara? Então esse é um teste de fachada, onde eu trabalho com um comando, verifico o que ele salvou e verifico se foi salvo de acordo. Inclusive, eu poderia fazer o seguinte teste. Bom, se eu disse que esse usuário é um autor, eu espero conseguir listar a lista de livro dele a partir da fachada. Então, se eu investigar o código da minha fachada, eu tenho lá um listar livros de ator, onde eu passo quem é o ator. Como eu criei esse usuário, ó, posso passar esse cara como parâmetro. Então, listar livros CMD. E posso verificar o resultado desse cara. Então, posso colocar aqui um assert, self assert. Eu quero esse list equal, onde eu tenho que ter uma lista com esse livro que eu acabei de salvar quando eu executo esse comando. Vamos rodar, ver se isso aqui vai funcionar, né? Ver se a coisa vai funcionar. Então, autor arco não é... Ah, tá, porque esse salvar aqui ele não está me dando como resultado o livro. Então, na realidade, eu vou ter que fazer o seguinte. Esse cara aqui eu vou executar. Esses caras aqui eu vou trazer para baixo. Na realidade, então, eu vou ter que verificar. Opa, aqui não. Deixa esse cara aqui. Vou chamar esse cara aqui de livros que foram salvos. E eu espero que, nesse caso aqui, não vou utilizar a lista. Só vou ver se tem um livro na minha lista. Então, eu espero que o tamanho dessa lista seja 1, porque eu acabei de salvar um livro para esse usuário. E daqui para baixo, o que eu faço é colocar nesse livro o primeiro livro da minha lista. Tá? Esse salvar, no caso, ele não está voltando o livro como parâmetro, está voltando o arco que ele cria entre eles. Então, não ia funcionar. Rodo de novo. Vamos ver se agora vai. Ok, mais um erro aqui, não é o price, mas é o release. Então, aos pouquinhos. Então, veja que fazer esse tipo de coisa seria mais fácil do que eu ficar fazendo código e ter que rodar o browser. Em nenhum momento eu fui no browser até agora, tá? Shift F10 roda o último teste que você rodou. Então, olha lá, teste passando com sucesso. Tá? Então, assim, eu consigo fazer o teste com sucesso de uma fachada. Mas, vamos dizer que eu quero fazer uma coisa parecida para testar também casos que não estão previstos. Então, será como o meu campo é requerido no AppEngine? O que acontece se eu passar, de repente, você pode fazer essa pergunta, e se eu passar uma string vazia? Será que dá falha ou não? Então, você consegue fazer aquelas coisas, testar os casos, né, os casos extremos. E se o cara me passar um número que não é válido? E também uma data que não tem nada a ver? Né? O que acontece? Então, quando eu rodo, deixa eu colocar aqui, teste com erros de validação. Então, vou rodar esse cara aqui e espero que ele me dê alguma falha. E o que aconteceu nesse teste? Quando você tem uma falha no salvamento do comando, ele lança uma exceção, que é o Command Execution Exception. Então, o que eu quero testar no fim das contas? Esse cara, ele tem que me dar uma falha. Então, a exceção é o que tem que acontecer aqui. Eu poderia usar aqui uma pseudo Gambi, que seria assim, ó. Bom, só com o que eu sei já sobre a parte de testes, né? Eu poderia fazer da seguinte maneira, ó, tenta salvar. E se você conseguir, eu vou indicar uma falha aqui, porque não era para você conseguir. Inclusive, eu posso colocar uma mensagem. Deveria ter falhado. E se
eu lançar a exceção command execution exception, eu não faria nada. Então esse seria um código que a priori funcionaria. Ó, deixa eu ver. Roda com sucesso. Se por acaso eu alterar para um caso aqui que é válido, só para mostrar o caso em que ele não lança exceção, o que ia acontecer? Aqui nessa linha ele ia executar essa linha de baixo. Vou até colocar um breakpoint e executar em modo debug. Né? Então o teste vai chegar, se ele não lançar uma exceção aqui, ele chega na linha de baixo e quando ele executa o fail, ele considera esse teste como um erro, me colocando no meu reporte que um erro aconteceu. Se eu volto lá o código, executo de novo em modo debug, deixa eu colocar nessa linha aqui, do salvar, ele agora me lança uma exceção por causa do erro que acontece. Então eu dou um F8, ele já pula lá para baixo para o except, tá certo? Só que essa não é a maneira mais elegante de você escrever esse tipo de teste em Python. A maneira mais elegante, você faz isso aqui. Você chama o chamado self.assertRaises para dizer que, olha, eu estou esperando uma exceção aqui. Se você não lançar, alguma coisa está errada. Você diz qual é o tipo da exceção que você está esperando e você coloca aqui o objeto callable. E o meu comando é um objeto. Detalhe, não execute aqui a função ou callable que você está querendo testar. E se você tivesse parâmetros justapostos para passar para essa função ou callable, você poderia colocar os parâmetros aqui. Tá? Por isso que tem esse args e o qwargs aqui. Nesse caso eu não levo nenhum parâmetro, esse teste é suficiente. Então, essa linha daqui, a linha 15, faz a mesma coisa que eu estou fazendo da linha 16 a 20. Ó, vou executar. Vai me dar uma falha. Na verdade, não vai dar falha porque ele está lançando a exceção. Agora, se eu tivesse um código que não lançasse a minha exceção, ele vai dar uma falha dizendo, olha, eu esperava que command execution exception fosse lançado, mas não foi, porque eu coloquei aqui só dados válidos. Então é assim que você consegue testar exceções. Mais do que isso, quando você, em particular, está trabalhando com os erros, você tem um dicionário de erros que o comando te oferece, que a gente viu em aulas anteriores. Então, eu vou dar uma... Vamos ver aqui esse cara aqui. Ó. Vou colocar um breakpoint. Vou colocar aqui um print erros. E vamos parar aqui para você ver o que acontece. Então, o meu dicionário de erros, ele contém o dicionário com as informações do que aconteceu. Se você quisesse ser um pouquinho mais purista e ver se ele lançou os erros de verdade, você pode fazer o quê? Você pode fazer asserções acerca desses erros. Então, por exemplo, eu posso fazer até aos poucos, se for o caso. Uma forma de fazer seria self.assertIn. Então, eu espero que o título tenha um erro. Então, eu espero que o título esteja dentro desse meu dicionário de erros. Da mesma forma, eu espero que tenha uma mensagem de erro para o meu preço. Da mesma forma, eu espero que tenha uma mensagem de erro para o meu release. Então, rodo esse cara, ele ia verificar se eu tenho essas mensagens de erro. Se por acaso eu colocar um valor válido aqui no título, ou seja, eu não vou ter mensagem nesse erros, ele me apontaria aqui, olha, título eu não encontrei no meu dicionário de mensagens de erro. Tá certo? Então é assim que eu consigo testar exceções e mensagens de erro respectiva a comandos na hora do salvamento. Beleza? Então, continuemos aprofundando o assunto nas próximas videoaulas.